Bendito seja o Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra dentro da nossa série Igreja 360 Graus. Coloquei como título, irmãos, nesta meditação, a Igreja dos Atos. A igreja do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja dos Atos. Nós vamos ler o texto no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 a 47. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 37. Nos diz assim a preciosa palavra do Senhor: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Queridos irmãos, Deus nos tem dado uma visão, uma orientação, para que nós recuperemos a visão primitiva desta igreja, desta congregação, que é ser uma igreja 360 graus. Como nós falamos aos irmãos no último domingo em que preguei, no domingo antepassado, esta igreja, ela nasceu de uma visão panorâmica da expansão do reino de Deus, da Igreja Assembleia de Deus, de Madureira, no Rio de Janeiro. E assim como ela nasceu, ela já começou com essa visão panorâmica de expansão do reino de Deus, levando a mensagem pentecostal, até então desconhecida, desta região,
ou nesta região, para as cidades circunvizinhas. Os livros que nós temos em nossos arquivos demonstram que aqueles irmãos investiam cada um daqueles valores que adentravam aos cofres desta igreja para a pregação do Evangelho e a abertura de congregações em todas essas cidades circunvizinhas. E agora nós estamos aqui, fomos plantados nesta igreja, e evidentemente isso representa um privilégio, mas também uma responsabilidade. E eu pensei numa demonstração gráfica desse privilégio e essa responsabilidade. E o entendimento que eu tive foi de uma igreja 360 graus, porque numa visão de 360 graus, você olha ao mesmo tempo para todas as direções e para todos os sentidos. Humanamente, isto é impossível, porque o campo de visão humana, ele é apenas de 180 graus, no máximo, e para frente. A ciência nos informa que alguns animais possuem uma visão 360 graus. Alguns pássaros têm um campo de visão de 360 graus, ou quase isso, e os irmãos podem já idealizar isso pelo próprio formato da órbita dos olhos dessas aves. Agora, queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz, em Efésios capítulo 3, versículo 16 em diante, que mediante o poder do Espírito Santo em nosso interior, nós passamos de uma visão limitada para uma visão tridimensional. E nós nos tornamos habilitados para compreender. Compreender é algo um pouco mais acima de entender. Compreender é um entendimento, mas é um entendimento mais completo, mais abrangente. E Efésios capítulo 3, a partir do versículo 18, diz que nós nos tornamos habilitados. O Espírito Santo em nosso interior nos habilita a compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e a conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O projeto do Espírito Santo é que cada pessoa possa compreender, não de uma maneira limitada para alguns, de uma maneira seletiva, mas é algo que todos os santos podem evoluir para ultrapassar de um entendimento e uma visão limitada e natural,
para uma visão ilimitada e sobrenatural, uma visão habilitada pelo Espírito Santo para funcionar em 360 graus, a ponto de compreender o próprio amor de Cristo, que excede a todo entendimento em termos de largura, comprimento, altura e profundidade. Se há uma oração que nós temos que fazer com muita instância, com muito clamor e com muita urgência, Senhor, eu quero ser tomado de toda a plenitude de Deus. Eu quero que todo o meu ser, espírito, alma e corpo, sejam dominados, sejam tomados de toda a plenitude de Deus, para que eu possa sair de uma visão limitada, de uma visão natural, e possa, Senhor, quebrar o campo das coisas naturais, a barreira das coisas naturais, e adentrar ao sobrenatural, e ter esta visão habilitada pelo Espírito Santo para uma compreensão mais completa, mais abrangente de todas as coisas. Evidentemente, a partir das coisas espirituais, mas também compreender as coisas que estão em outras dimensões, dentro de uma compreensão plena, uma compreensão de 300 ou em 360 graus. E nós, irmãos, como igreja, nós precisamos ter esta compreensão, porque a igreja, ela tem essa função, poderíamos dizer, tridimensional ou quadridimensional, porque ela vai para a abrangência do tempo e do espaço. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos colocados em lugares, em determinados tempos, por propósito de Deus. E nós precisamos ter esta compreensão. Aleluia. Que foi o que Mardoqueu falou para Esther. Olha, foi para um tempo como esse que você está neste espaço. Nós precisamos ter esta compreensão, porque que Deus nos planta, porque que Deus nos coloca em determinados espaços geográficos. Bendito seja o Senhor. E como igreja, irmãos, nós precisamos compreender que a nossa missão como igreja é uma missão em várias dimensões. Primeiro, servir a Deus, adorando-o na beleza da sua santidade. Somente a igreja serve a Deus de uma maneira que lhe é agradável, de uma maneira que lhe é aceitável. Segundo, servir aos domésticos na fé. Nós não nos tratamos de irmãos em razão de uma mera fraternidade. Nós nos tratamos, irmãos, porque existem laços fortíssimos que nos unem em Cristo Jesus. E em terceiro, servir aos não cristãos
E é exatamente aqui, irmãos, que deve estar o nosso foco. O nosso foco tem que estar primeiramente naqueles que não têm Jesus, nas pessoas que estão sem Deus, sem paz, sem esperança, sem salvação, nas pessoas que estão sem futuro, sem destino. O nosso foco deve estar em atraí-los para o reino de Deus. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja, irmãos, que estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus havia falado, conforme o registro de Marcos, capítulo 16 e versículo 15, para que eles fossem por todo o mundo e pregassem o evangelho a toda criatura. E o modelo que eles tinham de pregar o evangelho era o modelo de Jesus. Por onde Jesus ia, ele pregava o evangelho. Ele pregou o evangelho no mar, ele pregou o evangelho no deserto, nos campos, nas casas, nas sinagogas, nas aldeias, nas ruas. Jesus pregava para pessoas individualmente e pregava também para multidões. Jesus pregava para os ricos, Jesus pregava para os pobres, Jesus pregava para os sãos, Jesus pregava para os doentes. E eles aprenderam com Jesus que esse era o método eficiente para pregar o evangelho a toda criatura. E o versículo 20 de Marcos, capítulo 16, diz que os discípulos saíram e pregaram por toda parte, onde quer que eles encontrassem uma pessoa disposta a ouvir o evangelho, eles entregavam o evangelho, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. E queridos irmãos, em pouco tempo, eles foram a todas as partes e pregaram o evangelho. E a opinião geral das pessoas é que aquele punhado de pessoas, de homens e mulheres, pessoas comuns, pessoas do povo, eles tinham virado o mundo de cabeça para baixo. Segundo os historiadores, em apenas 30 anos, o evangelho alcançou os mais importantes centros urbanos do mundo, estabelecendo a igreja do Senhor Jesus. Poderíamos dizer em Jerusalém, Éfeso, Corinto, Atenas, Roma e tantas outras partes. E eles eram apenas humildes discípulos de Cristo. Nenhum deles tinha aprofundados estudos teológicos. Eles não eram pessoas com disposição financeira, era com pouco ou nenhum dinheiro. Eles não tinham programas de rádio, de televisão, oficinas impressoras de livros, folhetos, bíblias. Eles não estavam na internet ou em redes sociais como nós estamos. No entanto, por onde eles iam, eles falavam o evangelho. Assim era a igreja primitiva, irmãos, a igreja de Atos. Ao preparar esta mensagem, eu fiquei pensando
se eu gostaria de congregar na igreja de Atos. Não fiquem decepcionados comigo, mas eu cheguei à conclusão que eu ainda não estou preparado para congregar na igreja primitiva. Quem sabe hoje posso sair daqui preparado. Aliás, eu oro ao Espírito Santo para que isso aconteça. Quais foram as marcas da igreja primitiva? Primeiro, a igreja foi fundada no dia de Pentecostes. Eram quase 120 irmãos que estavam reunidos, esperando a promessa com P maiúsculo, porque depois da sua ressurreição, Jesus ficou por um espaço de aproximadamente 40 dias, dando as suas últimas instruções. E dentre essas instruções, em Lucas capítulo 29 e versículo 49, Jesus disse: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas permanecei na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos de poder que vem do alto. Em Atos capítulo 1, versículo 8, minutos antes da sua ascensão, o Senhor Jesus reafirmou essa promessa, dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E eles creram, e eles foram para Jerusalém, esperando a promessa, e não demorou muito, porque essa espera durou apenas 10 dias. E em Atos capítulo 2, versículo 2 em diante, diz que a promessa foi realizada. O revestimento com o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo foi derramada sobre eles. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A descida do Espírito Santo, irmãos, aconteceu de repente, ou poderíamos dizer inesperadamente. O evento não era inesperado, porque o evento fora anunciado e o evento era esperado. Porém, o dia e a hora eram desconhecidos. Mas naquele domingo, antes das 9 horas da manhã, todos os seguidores de Cristo estavam reunidos no mesmo lugar. Eram quase 120. Ele havia aparecido para mais de 500 irmãos. Porém, 380 e tantos outros não deram tão ouvido a esta promessa. Porém, quase 120 irmãos estavam em algum recinto, e a promessa foi realizada. A realidade, irmãos, é que nós somos desafiados a sair do lugar comum. Nós somos desafiados a ir para um lugar espiritual designado pelo Senhor Jesus. E
todos aqueles e aquelas que saírem do lugar comum e forem para o lugar designado pelo Senhor Jesus, receberão a promessa. Vai acontecer esse de repente em sua vida. Assim como de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Agora, queridos irmãos, na igreja primitiva é assim. Na igreja primitiva, o Senhor Jesus diz: vai para Jerusalém e fique lá esperando, e você coloca em segundo plano todas as demais propostas e fica em Jerusalém, esperando que em algum momento a promessa aconteça. Eu quero me qualificar para isso, porque eu, sinceramente, eu ficaria muito preocupado. Eu tenho uma série de obrigações profissionais, financeiras. Eu não sei se eu iria para Jerusalém e ficaria esses 10 dias. Eu ficaria preocupado com um abandono de trabalho. Mas o que o Espírito Santo nesta noite diz é que todos aqueles que saírem do lugar comum e forem para o lugar designado pelo Espírito Santo receberão a promessa. E aquilo chamou a atenção. Atos capítulo 2, versículo 6, diz que ouviu-se um estrondo. E quando se ouviu aquele estrondo, ajuntou-se a multidão, e a multidão estava confusa, porque os ouvia falar na sua própria língua. Naquele dia, houve sinais audíveis e sinais visíveis. Primeiro, o barulho de um vento soprando muito forte, um vento cujo som encheu todo aquele lugar. E depois, em segundo lugar, coisas parecidas como chamas que se espalhavam como línguas de fogo e que pousavam sobre cada um deles. E aqueles irmãos, de posse desse poder, de posse dessa soberania do Espírito Santo, começaram a falar coisas a respeito das grandezas de Deus em línguas estrangeiras. A Bíblia diz que então o apóstolo Pedro, com os 11, porque a essa altura e durante aqueles dias já houvera a substituição de Judas por Matias, Pedro fez uso da palavra e pregou um poderoso sermão, um sermão no poder do Espírito Santo, e um sermão bíblico, que nós podemos ver e lê-lo a partir do versículo 12 do capítulo 2 de Atos. E ao final daquele sermão, quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. E a igreja estava fundada e estava inaugurada no poder do Espírito Santo. Esta igreja que nós nos reunimos nela, é esta igreja, irmãos, que foi fundada e inaugurada
no dia de Pentecostes. E eles se dedicavam a 4 pontos fundamentais. Primeiro, ao ensino dos apóstolos, ou a doutrina dos apóstolos. Segundo, a comunhão. Terceiro, ao partir do pão. E quarto, a oração. Atos capítulo 2 e versículo 42. A doutrina era a palavra genuína e sem falsificação. Era a palavra simples do evangelho. Não um evangelho com acréscimos filosóficos ou de filosofias orientais, mas o evangelho genuíno, um evangelho não falsificado. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Uma terceira marca foi uma igreja solidária e compartilhada. Os irmãos, imaginem 3.000 pessoas, muitas delas de diferentes países, e se tornaram membros daquela igreja naquele primeiro dia. E os apóstolos e os crentes locais receberam esses crentes recém-chegados e compartilhavam os seus recursos, e compartilhavam as suas casas, e compartilhavam a sua comida. Atos capítulo 2, versículo 44 em diante diz: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Versículo 32 do capítulo 4. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Para mim ainda seria difícil. Eu não sei vocês. Para mim ainda seria difícil. Para Ananias e Safira também foi difícil pertencer a essa igreja. E deu até um problema concreto com eles ao venderem uma propriedade e fazer uma contabilidade que não foi uma contabilidade correta aos olhos do Espírito Santo. Pode ser que nós não sejamos a igreja primitiva, mas vamos nos aproximar um pouco, irmãos.
da igreja que foi idealizada por Jesus? Mesmo que até o dia do arrebatamento nós não sejamos essa igreja, mas vamos chegar mais perto. Queridos irmãos, as pessoas não queriam mais ir embora. Elas não queriam voltar para os seus países de origem. Elas queriam ficar ali. Elas sabiam que Deus estava fazendo algo incrível. Elas sabiam que aquilo era algo admirável, era algo novo. Nunca aquilo havia acontecido. E ninguém queria ficar longe de tudo aquilo. Assim, aqueles que estavam ali venderam o que tinham, deram para aqueles que estavam em necessidade. Aleluia. Porque, queridos irmãos, é melhor estar em necessidade num lugar onde há avivamento do que estar cheio de coisas no lugar onde há incredulidade. E o Espírito Santo, quando nós somos tomados pela plenitude do Espírito Santo, nós passamos a valorizar mais as pessoas do que posses materiais. Em quarto lugar, a igreja não tinha prata e ouro, mas o nome de Jesus era a sua maior possessão, e isso resultou em milagres. Atos 2:43 diz que em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Número 5, era uma igreja cheia do Espírito Santo. Eles dependiam do Espírito Santo para tudo. Atos 13:52 diz: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Glória a Deus. E eles tomaram uma decisão. Por mais simples que fosse a atitude a ser tomada, essa atitude não seria tomada sem consultar o Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 2, diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Número 6, era uma igreja em crescimento. O último versículo que nós lemos em Atos 2:47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 5, versículo 14 diz: a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atos capítulo 6, versículo 7 diz que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atos capítulo 16, versículo 5 diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Número 7, eles transformaram adversidades e perseguições em oportunidades de evangelismo, e eles sofreram perseguições de bom grado. Atos capítulo 8, versículo 3, diz que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão.
mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Número 8, é praticamente uma repetição, mas merece um destaque. Era uma igreja de oração. Atos capítulo 1, versículo 14, diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Número 9, era uma igreja ousada. Eles não se preocuparam em obedecer às autoridades por fazerem a obra de Deus. Atos capítulo 5, versículo 40 em diante, diz: e concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Apesar de todo o sofrimento e de toda a perseguição, eles ousadamente proclamavam o evangelho aos sacerdotes, aos reis, às autoridades. Número 10, era uma igreja aberta aos gentios. Era uma igreja inclusiva. Atos capítulo 10, versículo 44, diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. O plano de Deus é salvar a todos os homens, mesmo aqueles desprezados, mesmo aqueles que a sociedade classifica como casos perdidos, mesmo aqueles que nós julgamos que eles não merecem ser perdoados. O plano de Deus é salvar a todos os homens. Uma igreja com uma visão panorâmica deve ter esse alcance por meio do amor de Cristo que é derramado em nossos corações. Agora, queridos irmãos, há uma pergunta muito importante. A igreja primitiva foi uma igreja perfeita? A resposta é não. Porque, como qualquer outra igreja, a igreja primitiva não era uma igreja perfeita. Porém, havia o aproveitamento da graça de Deus. Havia o aproveitamento da capacidade divina para o perdão incondicional. Porque, queridos irmãos, a igreja, ela está fundamentada na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, que é uma pessoa perfeita. Porém, a igreja é composta de pessoas imperfeitas como eu e você. Nós somos pecadores que estamos em um processo de santificação, de aperfeiçoamento.
evidentemente, isso daí não é um álibi para que saiamos pecando. O pecado na vida do crente, ele é um acidente. Porém, Paulo diz em Coríntios capítulo 2, ou melhor, 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 7, que nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O Evangelho é o poder de Deus, e a excelência desse poder é de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porém, mesmo sendo nós vasos frágeis, simples vasos de barro, Deus coloca dentro de cada vaso este poder, para que nós, pessoas imperfeitas, realizemos a sua obra. E ele não faz isso porque ele não nos conhece. A Bíblia diz que ele conhece a nossa estrutura, ele sabe quais são os nossos pontos fracos, ele sabe quais são as nossas fragilidades. Salmo 103, versículo 14 diz que ele conhece a nossa estrutura e que ele sabe que somos pó. Glória seja ao nome do Senhor. Queridos irmãos, se há algo que nós precisamos nesta noite, colocar um ponto de reflexão, é para o domínio dos nossos sentimentos, porque muitas vezes, por um olhar, por uma palavra, por um lapso de alguém que dirigiu uma palavra numa expressão que não deveria ser falada, nós damos um grande valor àquilo e falamos: eu não vou mais nesta igreja, porque alguém se dirigiu a mim de tal forma, com tal expressão ou com tal olhar. A igreja primitiva, apesar de ser composta de pessoas que eram vasos de barro, elas estavam dispostas a perdoar uns aos outros de maneira incondicional. Porque à medida que o amor de Cristo é derramado em nossos corações, e o Espírito Santo nos habilita a entender a respeito da altura, da largura, da profundidade desse amor, nós passamos a ter uma visão sobrenatural. Nós quebramos a barreira do entendimento natural e passamos a ter uma compreensão com todos os santos de maneira sobrenatural. Existem alguns pontos que nós precisamos, alguns passos que nós precisamos dar em aproximação ao modelo de igreja inaugurado pelo Senhor Jesus no dia de Pentecostes. Diante desse quadro, irmãos, nós precisamos examinar-nos a nós mesmos à luz da palavra de Deus. Examinar-nos coletivamente como uma comunidade, como uma congregação. Examinando-nos no nosso nível de comprometimento com os nossos irmãos. Examinando-nos no nosso nível de comprometimento com aqueles que estão sem Deus, sem paz e sem salvação.
e examinando-nos também, particularmente, examinando-se cada um a si mesmo. Aleluia. Nesse contexto, há uma palavra do profeta Ageu. Uma palavra de Deus por meio da boca do profeta Ageu, no capítulo 1 e versículo 7, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos o levaram. Nós temos que examinar-nos a nós mesmos, como uma congregação, como uma comunidade, e ver aonde os nossos caminhos nos têm levado. E em Gálatas capítulo 6, versículo 4, o apóstolo São Paulo diz: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Eu vou encerrar com algumas perguntas que podem nos ajudar nesse diagnóstico. A primeira: o que estamos focando? Somos centrados em Cristo ou somos egocêntricos? Estamos crescendo em Cristo e na sua palavra? Estamos levando a sério sobre pregar o Evangelho? Eu falo do Evangelho para as pessoas? Estamos nos concentrando em coisas pequenas e negativas em detrimento da missão de Deus para nós? Estamos orando o suficiente pela salvação de almas? Oro por coisas para mim e para os outros, ou oro pela salvação de pessoas? Somos crentes cheios do Espírito Santo? Estamos mostrando amor e gentileza uns para com os outros e também para com as pessoas de fora? Estamos investindo em evangelização? Quando nós investimos em evangelização, transformamos o nosso tempo e o nosso direito, o nosso dinheiro em almas. Eu quero encerrar esta mensagem orando com os irmãos. Por favor, feche os seus olhos. Nós temos entendido, Senhor, por esta palavra, de uma maneira objetiva, que em verdade a igreja existe para prestar o culto ao Senhor. Porque o Senhor é louvado, é adorado e é glorificado por meio da igreja. O Espírito Santo se manifesta e a igreja é o instrumento pelo qual o Filho é glorificado e o Pai é glorificado. Mas cremos que a igreja, ela é também esta comunidade de compartilhamento, de partilha, de divisão, de auxílio mútuo, em que nós fazemos o bem uns aos outros. Primeiramente, aos da fé, aos domésticos da fé, mas que isso também se extrapola para os que estão de fora da igreja. Cremos verdadeiramente que esta função da noiva do Cordeiro aqui na terra, ela é desempenhada em sua integralidade
pelos homens e as mulheres que são trazidas pelo Espírito Santo para comporem a igreja de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Nós queremos ter esta compreensão, Senhor. Porém, nós somos limitados, porque os nossos sentidos naturais são sentidos limitados. E nós só podemos quebrar esta limitação por uma operação do Espírito Santo. Por uma operação do Espírito Santo no nosso interior. Então, Senhor, que venha a mesma explosão, o mesmo estrondo em que se ouviu no dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes, o estrondo foi ouvido naquele recinto. E hoje, Senhor, nós somos o recinto, nós somos o templo, onde este estrondo pode ocorrer. Para que nós saiamos do lugar comum, para que nós saiamos da comodidade, para que nós saiamos do padrão humano, e nós possamos, Senhor, evoluir para um padrão espiritual, para um padrão sobrenatural, para o padrão idealizado para a igreja de Jesus Cristo. Nós clamamos a Ti nesta noite. Ó Senhor, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, para que possamos romper, Senhor, com esta barreira natural, essa barreira, Senhor, que nos prende, essa barreira que nos limita em amor, que nos limita em serviço, que nos limita em compreensão. Ajuda-nos, Espírito Santo, quebra, Espírito Santo, esta barreira natural, para que nós possamos adentrar ao sobrenatural. Eis-nos aqui, Senhor. Eu oro, Senhor, por mim, mas oro, Senhor, também por cada irmão. Eu intercedo diante de Ti, eu me coloco diante de Ti, Senhor, como intercessor por cada irmão, por cada irmã. Nós precisamos romper esta barreira, mas sem a Tua ajuda, sem este estrondo, ó Senhor, vem de repente destruir, remover este obstáculo, este muro, para que nós possamos, Senhor, expandir em amor e em serviço. Oh, aleluia, com os de dentro, mas também com os de fora. Dá-nos, Senhor, paixão pelas almas, amor pelas almas. Dá-nos, Senhor, esta visão tridimensional, para que nós possamos, Senhor, com todos os santos, unanimemente, Senhor, ter esta compreensão superior, ter esta compreensão, Senhor, que excede a todo entendimento, a todo raciocínio humano, em nome de Jesus Cristo. Amém.